Olá pessoal, aqui quem vos fala é o professor Ângelo Góes. Vamos falar um pouquinho sobre a colonização e a descolonização do continente africano. No que se refere à colonização, nós podemos dizer, pessoal, que a África é um continente que começou a ser colonizado principalmente, notadamente, eu diria assim até que oficialmente, após o século XVIII. A área colonizadora, como nós podemos ver aqui, nossa bolinha de pensamento, foi a Europa Ocidental. Merecendo destaque aí, pessoal, os países que mais tarde vamos citar, a nível de mapa, seria a Grã-Bretanha, a França, a Itália, a Bélgica, a Holanda, entre outros, foram países que estabeleceram colônias. Portugal e Espanha estabeleceram colônias no continente africano. Podemos dizer que o continente africano ele passou a ser palco de uma verdadeira partilha, de uma separação de territórios a partir do poder hegemônico das nações europeias, após a Conferência de Berlim, que aparece aqui. Tá? A partir da Conferência de Berlim, muitos vestibulares é isso que aparece, é que nós temos realmente aquilo que os autores chamam de partilha da África. A nível de imagens, eu posso mostrar aqui esta aqui, pessoal, para vocês. Esse aumenta aqui, por favor. Aqui. Olha, você pode ver bem aqui que nessa imagem nós temos aqui uma simbologia de um senhor, provavelmente um alemão, fazendo uma divisão aqui de um bolo, que seria a África, com uma faca na mão, e eu teria demais membros da mesa aí, falando, assustados, não saberia interpretar direito isso, mas estão participando desta partilha, bem provavelmente está dizendo que ele ficaria com a área maior para ele. Vamos ver outra aqui, outra imagem, que pode representar isso. Essa daqui é muito comum nas questões de vestibulares, essa partilha aí, onde vamos ver como é que a gente divide isso. Essa região aqui é minha, eu vi primeiro, eu quero uma onde passe um rio. Se não for pedir demais, eu gostaria dessa com lagos e montanhas. Então, isso também representa bem o que foi essa Conferência de Berlim. Foi uma divisão, na verdade, da África pelas nações europeias. E se por acaso a África não fosse dividida pelas nações europeias, ela mantivesse a estrutura original lá do século XVIII e XVII de grupos étnicos africanos, né, que aqui seriam os indígenas no Brasil, eu teria essa configuração territorial lá na África. Olha, seria assim, mais ou menos essa, né? Eu acredito que teria áreas menores ainda. Bem, mas não é assim que ficou. Vamos ver já já em um mapa aí que ficou partilhado de uma maneira diferente. Vamos ver bem aqui. Olha, ficou desse jeito aqui, ó. A colonização africana ficou Alemanha, França, Bélgica, Reino Unido, Portugal, Espanha e Itália. Somente como independente aqui eu tenho a Libéria e a Etiópia. Libéria e a Etiópia. Deixa eu mostrar aqui a Etiópia, para quem não conhece direito. E a Libéria. Tá bom? Aqui do outro lado. E reparem que pelas cores, depois aí a gente pode parar para dar uma olhada melhor na aula. Pelas cores nós vamos ver que cada área corresponde a um país, a uma potência hegemônica da época. Nós temos a França, com grandes áreas aqui da África, parte da África saariana, África branca, Marrocos, Argélia, Tunísia, tá? A Itália com a Líbia, enfim, depois você dá uma olhadinha melhor nisso. Vamos dar andamento, pessoal. Então, veja bem, quais foram as estratégias utilizadas pelos europeus nesse processo de colonização no continente africano? Criação de fronteiras artificiais. O que significa dizer isso, pessoal? Linhas retas entre os países que foram criados. Então, você percebe que nós temos muitas áreas de países africanos que são retilíneos. Unir em um mesmo território os povos inimigos ou não amigos e torná-los esses povos inimigos. Separar povos amigos. Tá? Então, eles criavam justamente uma divisão bem no meio da área em que eu teria uma mesma etnia, separando para um país um povo e para outro país outro povo. Ou seja, Espanha ficava comandando uma parte e Portugal, por exemplo, ficaria comandando outra. Tornar a etnia de menor número a dominante.
Ou seja, se eu tinha uma etnia com um número, por exemplo, de 100 representantes, eu teria uma etnia B com 1000, com quem é que eles iriam fazer pacto, pessoal? Da etnia de 100 pessoas somente ou a etnia com 1000 pessoas? Normalmente meus alunos dizem etnia de 1000, mas não é, pessoal. A etnia de 100, que é mais fácil você armar 100 para mandar em 1000 do que você armar 1000 para mandar em 100. Então a gente fazia o acordo com a etnia de menor número. Além disso, eles impunham a língua, a religião e os costumes, fazendo com que os africanos fossem obrigados a aprender a língua do colonizador. É por isso que na África nós temos muitas nações africanas, povos africanos ou países que têm várias etnias, países e que têm uma língua e normalmente é o francês ou é o inglês ou é o belga que se fala, entendeu? Então isso foi uma imposição. A religião também, a religião protestante, a religião cristã, para ser mais exato, ela é muito forte hoje no continente africano devido à imposição. E a imposição do sistema capitalista, né, o sistema econômico capitalista. O que é que eu tenho aqui de imagem? Vamos dar uma olhada nessa imagem aqui. Isso representa aí o processo de colonização, onde nesse processo de colonização o europeu acabava entrando em contato, reparem, com um determinado grupo étnico para obrigar, para mandar, para bater, para prender outros grupos étnicos dentro do próprio continente africano. Tá? Vamos ver lá o que mais temos aqui. Bem, dentro do processo de descolonização. Fatores do processo de descolonização. O mundo bipolar é um fator do processo de descolonização ocorre, pessoal, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, isso tanto na África como na Ásia, e aqui dentro do mundo bipolar, eu tenho uma imagem aqui que representa esse mundo bipolar, onde eu tinha de um lado os Estados Unidos e de outro lado a União Soviética, e a África, repare, está bem no meio desta briga aí, entre essas duas potências, e a África era uma área colonizada pelos europeus, só que os europeus perderam a Segunda Guerra Mundial, eles ficaram muito enfraquecidos, está aqui a Europa enfraquecida, e eles não tiveram mais poder de mando. Desta maneira, os Estados Unidos e a União Soviética incentivavam os movimentos emancipatórios dentro do continente africano, e na verdade esses países que surgiam, acabavam ficando dominados politicamente ou pelos Estados Unidos ou pela União Soviética. Tá? E o que eu tenho também mais aí é um crescimento, uma ebulição, uma explosão dos ódios já existentes, históricos, sobretudo nesse processo de descolonização, porque não interessava a Inglaterra, não interessava a França, não interessava a Itália, enfim, as nações hegemônicas não interessava que houvesse conflitos dentro das colônias. Então, na base da força, na base da porrada mesmo, existia uma pseudo-paz dentro dessas áreas coloniais. Mas no momento que a metrópole perde poder, então o resultado disso é um aumento escancarado dos conflitos dentro do continente africano. Aqui eu queria chamar a atenção porque a União Soviética conseguiu estabelecer certo domínio geopolítico em Angola, em Benin, no Congo, na Etiópia, Moçambique e Somália durante certo tempo, demonstrando claramente que havia interesse da União Soviética também aí no continente africano. Tá? Então, o fato da Europa enfraquecer e perder poder fez com que a África se tornasse uma área disputada entre o socialismo e o capitalismo. Reparem aqui, nós teremos o mundo capitalista aqui, de vermelho, e de verde socialista, e alguns pontinhos aqui dentro do continente africano, como países socialistas. Bem, o que é que nós temos mais aí? E aí, pessoal, como consequências, para finalizar, da descolonização, eu vou ter um novo tipo de colonização, um neocolonialismo, onde as nações africanas elas passam a ser, de uma certa maneira, independentes da Europa, né? Mas acabam caindo numa nova dependência política e econômica por parte dos Estados Unidos, principalmente, e da União Soviética. Agora, não podemos esquecer que a Grã-Bretanha e a França mantiveram, sim, um certo domínio, uma espécie de neocolonialismo
nas suas antigas colônias. Tá? Muito mais conflitos, pessoal. O processo de descolonização, na verdade, não gerou paz, pelo contrário, gerou mais guerra, mais ódio. Então, o aumento do ódio, da miséria, da fome, da AIDS, da ebola, enfim, não vamos estudar mais isso. Consequência da descolonização, infelizmente, foi cada vez mais faca no continente africano, como nós temos aqui. E essa imagem aqui, pessoal, representa muito para mim o que foi que houve, na verdade, né? O que, que eu tenho aqui? O período aí neocolonial, o período colonial, perdão, antes da Segunda Guerra Mundial, em que nós tínhamos realmente aí os africanos servindo, sendo serviçais dos europeus, dos brancos europeus, e depois com a descolonização, após 60, olha o que eu tenho aqui, os africanos pobres, eles acabam de etnias, muitas das vezes de número maior, que não tinham poder bélico, acabam sendo subjugadas, dominadas aí pela etnia que tinha pacto com as grandes potências. Então isso representa muito essa imagem. A África antes da descolonização e a África após a descolonização. Entendeu? Então continua sendo um continente dominado, subalterno aí às nações hegemônicas estadunidense e europeias. Obrigado pela atenção, pessoal. Desculpe aí, estou muito baqueado mesmo, muito doente, mas espero que você possa ter aprendido alguma coisa, ter fixado alguma coisa aí nos seus estudos. Tá? Até a próxima aí, pessoal. Obrigado.